Fala pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, o meu nome é Theo. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Você que tá voltando, seja bem-vindo novamente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom, lembrando, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, cara, compartilhe esse vídeo. Você que tá escutando a gente aí no Spotify, manda esse vídeo para sua família, para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Lembrando também, segue eu no Instagram, a gente está com quase 3.000 seguidores, Theo Floriano _. Você que está no YouTube e quer saber como é no Spotify, podcast Theo Floriano, fácil, rápido, já tem um conteúdo lá e eu tenho certeza que vai edificar você. Bom, vem comigo, algo que o Senhor colocou no meu coração para esse vídeo de hoje. Acho que eu não me lembro de ter falado aqui sobre isso já no canal, nem até mesmo no Instagram, mas eu tava lembrando aqui de quando eu fiz o Greenhouse. Você não sabe o que é Greenhouse, é uma escola missionária, um dos braços missionários do Dunamis, e a gente teve uma aula sobre o caráter de Cristo, e é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje, características do caráter de Cristo. Bom, pra gente introduzir esse assunto, eu queria rapidamente falar para vocês 4 pontos do que é formado o nosso caráter. Tendo a aula, anotando aqui, usando o material também que eles deram pra gente, a gente tem que entender que o primeiro ponto, o nosso caráter é formado pelo estilo de educação que a gente tem em casa ou no ambiente que a gente vive. Então, não sei, geralmente é mais em casa, eu coloquei ambiente aqui, mas é mais em casa mesmo. O ambiente que a gente vive seria as pessoas que a gente está ao redor. Então o estilo de educação que você tem na sua casa e no ambiente que você está, cara, te ajuda ou não ajuda a formar o seu caráter. Outro ponto também é as nossas atitudes na nossa vida individual, nosso grupo familiar ou na religião que a gente segue, independente do lugar que a gente está. São lugares, são momentos que eu tô querendo achar uma palavra melhor do que ajuda, mas são coisas que formam o nosso caráter também, cara. O ambiente que a gente vive, as nossas atitudes da nossa vida individual, da nossa vida com a nossa família, ou na nossa comunidade onde a gente serve, cara, tudo isso forma o nosso caráter, o nosso temperamento. Se você é colérico, eu esqueci, tem outros dois, que é fleumático, acho que e tem um outro. Cara, isso também ajuda, contribui para a formação do teu caráter e a sua personalidade. Então, pra gente entender resumidamente, o nosso caráter é formado pelo estilo de educação que a gente tem em casa, pelas nossas atitudes individuais ou com a nossa família, pelo nosso temperamento e pela nossa personalidade. Esses 4 pontos são os responsáveis pelo nosso caráter, cara. Tudo isso aponta para dentro de nós, para onde a gente vive, ou coisa do tipo, e acaba formando ou moldando o nosso caráter. Mas eu tenho uma boa notícia para você, cara. O caráter de Cristo é quem deve moldar o nosso coração. Talvez não seja uma boa notícia, porque quando a gente entende que nós precisamos ser alguém conforme o caráter de Cristo, isso quebra algumas coisas da nossa carne e do nosso caráter que já está formado dentro de nós. Mas é de fato uma boa notícia, porque graças a Deus a gente tem esse modelo perfeito como inspiração. E uma coisa muito clara que a gente tem que ter na cabeça: o caráter de Cristo, ele não é transferido por você, para você, no caso, por uma imposição de mãos, cara. Existem de fato algumas coisas que através da imposição de mãos a gente recebe, mas o caráter de Cristo não é uma dessas coisas. O caráter de Cristo vai sendo gerado em nós conforme a nossa dedicação à fé da vida cristã. E eu queria rapidamente mostrar para vocês alguns pontos do caráter de Cristo, para a gente olhar para esse modelo perfeito e tentar entender em que áreas da nossa vida a gente precisa melhorar, em que pontos do nosso caráter a gente precisa de mais de Deus. Eu acredito que 100% do nosso caráter tem que ter mais de Deus, porque a gente tem que ser conforme Ele. Até porque cristão, a gente gosta de chamar de mini Cristo, cara. A gente tem que ser conforme Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. Isso não é só beleza, a beleza, a estética. Não, cara, isso não é isso. É dentro de você, cara. Seu coração, seu caráter, sua personalidade.
Você tem que mostrar que você é um cristão, não para provar nada para ninguém, mas o seu posicionamento aponta para o Deus que você serve. Já falei isso diversas vezes aqui no canal, cara. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. Então vamos entender esse lance aqui do caráter de Cristo. Primeiro ponto, primeira característica do caráter de Cristo é a humildade. A gente encontra isso lá em Filipenses 2, do 6 a 9. Eu não vou ler todos os versículos aqui, ou vou ler também, não sei. Mas para a gente entender e ficar mais claro, para ajudar também o pessoal que está aí no Spotify. Filipenses 2, 6 a 9, que fala sobre a humildade de Cristo, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas vaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é todo sobrenome. Cara, essa passagem aqui de Filipenses tá falando sobre a humildade nas entrelinhas, mas é muito fácil entender e interpretar o que tá sendo falado aqui, cara. Ele tá falando que Jesus, como a gente sabe, era 100% homem e 100% Deus. E ele tinha forma de Deus. Mas ele não ousou, aqui fala usurpação, não usurpou, não ousou ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo. Por quê? Porque ele era humilde. E a gente tem que entender que a humildade na nossa vida, cara, tem que ser um dos pilares da vida do cristão, irmão. Tem que ser um dos pilares da vida do cristão. Não só porque, e o principal motivo é isso, porque Jesus era humilde também. Mas, cara, eu não consigo conciliar alguém arrogante, alguém egocêntrico com o cristianismo, com Deus. Infelizmente, é muito comum a gente ver isso hoje em dia. Mas a gente tem que entender que essa característica, acho que uma das principais, todas são importantes, mas essa é uma das principais que a gente tem que ter inserida na raiz do nosso coração, cara. A gente tem que ser humilde. A gente tem que ser humilde para reconhecer os nossos pecados. A gente tem que ser humilde para perdoar o nosso irmão. A gente tem que ser humilde para ajudar o próximo. A gente tem que ser humilde em todas as áreas da nossa vida. E a segunda característica do caráter de Cristo é a mansidão, que está lá em Mateus 11:29, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus, ele era manso. Eu gosto de interpretar isso aqui falando do temperamento também, cara. A gente tem que ser manso. Isso não... Um adentro. O que eu tô falando de ser manso não significa a gente ser que nem um cachorrinho, um mansinho assim e tal, não sei o que não, cara. Isso também tá ligado com a humildade. A gente tem que ter domínio próprio. Saber usar as palavras. E eu tô falando, quando eu falo de mansidão, é isso. A gente ser manso e humilde, como o próprio versículo fala, manso e humilde. A mansidão pode se ligar ao domínio próprio, a forma que você se refere a alguém, a forma que você se posiciona a respeito de alguma coisa, cara. A gente tem que exalar a mansidão e a humildade, que são características do caráter de Deus também. Outro ponto é a retidão, que está lá em Deuteronômio 32:4, que diz: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é, cara. Deus é a verdade e nele não há injustiça, ele é justo. Nós precisamos ser retos, nós precisamos ser justos. Como a gente consegue ser reto e justo? Caminhando com Jesus. Ele é a única verdade. A palavra não diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminhar reto, ser alguém reto, é ser como Jesus era, cara. Como? Caminhando com Jesus. A gente só consegue ter essas características do caráter de Cristo quando a gente caminha com Ele, quando a gente tem uma vida íntima com Ele, lendo a palavra de Deus, cara, se alimentando da palavra. A gente só consegue ter essas características do caráter de Cristo em nossa vida quando a gente tem uma vida com Ele, irmão.
Outro ponto, paz. Uma característica do caráter de Cristo é paz, que está lá em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Irmão, para de querer arrumar briga, para de ficar provocando. Seja manso, seja manso, seja um pacificador. Você é cristão, você tem que dar exemplo. Falando sobre paz, eu lembro muito de um jeito que eu era, cara. Eu era doido pra arrumar briga. Por tudo eu brigava, principalmente jogando futebol, cara. Mas a gente olha pra Deus, que é o modelo perfeito, e olha, Ele é um Deus de paz. Quem sou eu para não ser um homem de paz aqui na terra também? E isso é muito de se pensar. Que área da nossa vida às vezes falta um posicionamento de paz nosso, que às vezes a gente quer tanto fazer não sei o que, calma, paz. Príncipe da paz, Ele é o príncipe da paz. A gente precisa ter paz, cara. A gente precisa ter paz. Outro ponto do caráter de Cristo é a verdade, posicionamento. Deus, Ele é um Deus verdadeiro, um Deus posicionado. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Se você quer ser alguém verdadeiro, alguém que carrega a verdade dentro de você, volto a dizer, tenha um relacionamento com Cristo. A gente não consegue ter o caráter de Deus formado em nós se a gente não caminhar com Ele, cara. Jesus é a única verdade. Jesus é o único caminho. Só assim a gente vai conseguir exalar o domínio próprio, o amor, a bondade, a benignidade, que é o fruto do Espírito. Só assim as pessoas vão olhar pra gente e falar: puxa, esse cara ele é cristão. Esse cara tem características diferentes daquele rapaz, daquela mulher que não vai à igreja. As pessoas têm que olhar pra você e ver que você é sal da terra e luz do mundo, cara. Já aconteceu com você? Você falar pra pessoa que você era cristã, ela ficar surpresa e falar: nossa, não sabia que você era de igreja. Cara, eu acho que isso é uma das maiores vergonhas do cristão. Cara, a pessoa não sabia que você era da igreja, meu irmão. O que você tem feito? Como você tem se posicionado? Você tem se posicionado conforme a verdade? Qual tem sido o seu posicionamento? A gente falando sobre verdade e posicionamento aqui. É de se pensar, cara. Outro ponto, outra característica do caráter de Cristo, a santidade e pureza. 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito: sede santos, pois eu sou santo. E aí, meu irmão? 2025. Quando é que a gente vai parar de pecar? Quando é que a gente vai parar de... Quando é que a gente vai largar o pecado de estimação? Quando que a gente vai se entregar a Cristo por inteiro, abraçar a palavra e ter isso aqui dentro do nosso coração? Sabe por quê? A santidade de Deus, ela é conquistada, ou não seria a palavra certa conquistada. A gente começa a ser santo conforme a gente dá espaço para Deus entrar na nossa vida. E sabe o que acontece? Jesus entra, o pecado sai. Jesus entra na nossa vida, o pecado sai da nossa vida. Sabe por quê? Onde há luz não há trevas. Não tem como da mesma fonte jorrar água salgada e água doce. Abra espaço para Jesus morar no seu coração. Como? Invista tempo com Ele. Se relacione com Ele. Deixe Deus mudar a tua história. O último ponto do caráter de Cristo: amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lá em 1 João 4:8. Nós precisamos, assim como os 2 mandamentos que Jesus deixa, que são os mais importantes: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai a Deus acima de todas as coisas, seja da forma que você quer falar também. A gente tem que amar a Deus, cara. E a gente tem que amar o nosso irmão. Jesus fala que esses são duas principais coisas que a gente tem que entender. Que os 10 mandamentos se resumem em 2. O amor de Deus precisa estar no nosso coração. Sabe por quê? Esse é uma característica muito interessante. Porque Deus, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus justo, mas ele é um Deus de amor também. Como que a gente
quer ser cristão, sendo que a gente não ama o nosso próximo. E isso eu não falo, meu irmão, só de quem está do nosso lado no banco da igreja. Eu falo da pessoa que você vê na rua, do mendigo, do homossexual, do transexual, de quem está passando necessidade. A gente tem que amar os nossos irmãos. A gente tem que ser alguém firmado na palavra, alguém justo, mas que ama também, que mostra o amor de Deus para essas pessoas. O caráter de Deus só pode ser inserido em nós, a gente só vai entender isso quando a gente tiver um relacionamento com Ele. Eu acho que esse vídeo inteiro, tudo que eu falei nesse vídeo, gira em torno disso. O nosso relacionamento com Deus. A gente só vai ter o caráter de Cristo inserido em nós quando a gente abrir as portas do nosso coração para Ele, deixar Ele entrar e fazer o que Ele quiser. E para finalizar esse vídeo, cara, tem um tópico aqui que fala como nosso caráter é formado. E a gente falou no começo sobre o estilo de educação, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso temperamento, sobre a nossa personalidade. A gente tem que entender que a gente tem que ter a nossa vontade própria e a nossa permissão. Jesus, ele quer entrar na sua vida, ele quer mudar a sua história, mas você tem que querer e você tem que permitir. Você tem que perseverar também em transformar os seus pensamentos e as suas intenções. A gente vê lá em Romanos 12, 1, 2. Então vamos lá. Para finalizar, para matar o vídeo, você que está me escutando no YouTube, no Spotify, como eu vou conseguir, de fato, ter o caráter de Cristo dentro de mim? Primeiro ponto, você tem que querer, tem que ter vontade própria e permitir isso. Segundo ponto, a sua perseverança, você tem que perseverar para que esses pensamentos e as suas intenções sejam transformadas. E o terceiro ponto, prestar contas a alguém que saiba te confrontar em amor. Como assim? Você tem que prestar contas para o seu pastor. Você tem que prestar contas para o seu líder de jovens. Para essa pessoa te confrontar em amor. E você viu como é interessante? Como isso gira em torno do caráter de Cristo? As pessoas têm que te confrontar em amor. Você tem que confrontar as pessoas em amor. Em nome de Jesus, esse ano de 2025 vai ser um ano que na nossa vida as pessoas vão ver o caráter de Cristo em nós. Como? A gente permitindo que o caráter de Deus se revele em nós. A gente perseverando para que esses pensamentos, essas coisas ruins, as nossas intenções ruins sejam transformadas. A gente prestar contas para alguém, cara, presta contas pro seu pastor, cara. A gente vê isso lá em Romanos 13. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, cara, que esse ano é um ano de coisas poderosas acontecerem na nossa vida. Só que se a gente ficar da maneira que a gente tá, cara, as coisas não vão acontecer. Não vai dar certo. Então, que o caráter de Cristo seja revelado na sua vida. Permita que Ele mude a sua história. Persevere para que os seus pensamentos sejam transformados. E preste contas ao seu pastor e ao seu líder. Que Deus abençoe a sua vida. Eu fico aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like. Você que está no Spotify, compartilhe para mais pessoas que precisam ouvir isso. Em nome de Jesus, até a próxima.